Então vamos começar essa live. Opa, boa noite a quem estiver aqui comigo, quem for entrando posteriormente ou quem estiver vendo essa live mais tarde. Deixa eu diminuir o volume aqui do meu retorno. Pois a gente, eu sou Najar Tahan e essa é a minha primeira live aqui no YouTube. Ela está sendo feita um tanto improvisada e vamos esperar que a internet colabore até o final desta live. E, bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o audiobook e o livro também, né, do Solomon Kane. Deixa eu mostrar para vocês qual é. Só um minutinho. Esse aqui, ó. Solomon Kane, a saga completa do autor Robert E. Howard. Aliás, eu não sei se vocês estão lembrados, não sei se vocês acompanham com frequência aqui o canal, mas o Conan é desse mesmo autor. Eu já fiz aqui, creio que 2 ou 3 vídeos a respeito de Conan. Foi isso mesmo, foram 3 vídeos. Eu fiz um unboxing da minha edição física, depois eu fiz a resenha do livro e depois eu fiz uma resenha também de um outro audiobook, todos eles ouvidos aqui na plataforma YouBook, que é esta aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Aliás, eu também fiz um vídeo aqui especificamente comentando só sobre a plataforma da YouBook, não especificamente essa aqui que vocês estão vendo, essa daqui é a plataforma do desktop, né, do computador. A que eu falei é a que eu acho que a maioria das pessoas vai realmente utilizar, que é a que eu utilizo de verdade, que é a do celular, né? Aqui a gente usa o aplicativo móvel mesmo, que é o mais prático no meu ponto de vista, já que a gente vai ouvindo os audiobooks enquanto a gente faz outras coisas, né? Por exemplo, você tá varrendo a casa, bota o seu fonezinho e vai ouvindo um audiobook. Aí vai fazer uma caminhada, bota seu fonezinho com seu celular e vai andando e fazendo e ouvindo o seu audiobook. Então, vai dirigir, por exemplo, um local que seja seguro para isso, coloca o audiobook tocando pelo Bluetooth no som do carro e enquanto você faz o seu percurso, vai ouvindo um audiobook, né? Por exemplo, eu mesmo estava ouvindo bastante audiobooks durante o período que eu estava indo para o trabalho de carro, né? Eu não tenho carro, na verdade, mas eu ia no carro da empresa e eu ia e voltava ouvindo audiobooks. Um deles, aliás, foi o Solomon Kane. Eu ouvi ele todinho no som do carro. Mas sim, eu costumo ouvir sempre tanto audiobooks como podcast quando eu estou fazendo uma atividade física que não exija um comprometimento intelectual da minha parte para aquele serviço em específico. Assim, não grande, né? Como eu disse, né? Uma atividade mais física, lavar prato. Um dia desse mesmo um tempo atrás eu estava construindo um galinheiro aqui para minha casa e eu estava fazendo a atividade e ouvindo um audiobook. Na verdade, eu lembro até que o audiobook que eu ouvi foi o A Arte da Guerra, foi um deles, na verdade. Eu ouvi também. A Arte da Guerra eu não fiz resenha aqui no canal. Mas durante esse período que eu estava fazendo essa atividade, eu ouvi o Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos do autor. Eita, agora eu esqueci o nome do autor. Mas um autor bem famoso, ele escreveu aquele livro Mais Esperto do que o Diabo.
E, enfim, é um livro interessante, é um livro grande e que eu ouvi ele quase todo enquanto eu fazia uma atividade física, só colocou aqui no ouvido. O autor é muito. O autor não. O, ah, o narrador, sim, o narrador era muito bom mesmo. E eu fui ouvindo o livro, mesmo ele sendo bem longo, enquanto eu fazia essa atividade física. O narrador aqui do nosso Solomon Kane, deixa me ver aqui se ele tá aqui. É o Leonardo Biggio. Você conhece o Leonardo Biggio? É, sinceramente, eu não conheço ele assim. Claro, né? Porque a gente não conhece essas pessoas ao vivo. Mas eu já ouvi a voz dele em outros trabalhos e eu ainda estou tendo uma certa dificuldade de reconhecer quais foram esses personagens. Bora fazer aqui uma busca rápida aqui no próprio Google e ver se a gente encontra alguma imagem desse cidadão. Provavelmente deve ter. Ah, aí está o tal do Leonardo Biggio. Como aparecem muitas imagens, pelo menos essas primeiras imagens deles aqui, são similares, deve ser ele. Deixa eu colocar aqui mais específico, narrador. Em todos. Enfim. É esse cidadão. Ele é um narrador bom também. Eu tenho que admitir que eu gostei mais do narrador do Conan. Mas o Leonardo é sim um bom narrador. Calma somente, deixa eu ajeitar aqui o meu. Pronto, o meu retorno aqui. Enfim. Olha aqui. Beleza. Bem, então vamos para alguns tópicos. Bem, como eu tinha dito, eu ouvi esse audiobook, o Solomon Kane, e essa é a saga. Esqueci de uma coisa que eu tinha planejado. Vamos voltar lá. Voltando aqui. Bem, enfim, aqui na audiobook diz que é a saga completa. Ou seja, que são todos os livros ou todos os contos que foram produzidos desse personagem, o Solomon Kane, estão todos reunidos neste livro, aliás, melhor dizendo, neste audiobook. Só lembrando que existem as duas versões, tanto o audiobook como o livro físico. Aliás, sempre tem, né? O audiobook geralmente vem da versão de um livro físico, né? Vamos só dar uma lidinha aqui na sinopse. Solomon Kane, a saga completa, é uma obra na qual o ouvinte terá a oportunidade de conhecer diversas aventuras de Solomon Kane, o famoso puritano inglês. Histórias repletas de fantasias, seres demoníacos e misteriosos, além de batalhas épicas. Após o lançamento de Solomon Kane, o Bárbaro, a, caramba, após o lançamento de Conan, o Bárbaro, a Generale traz para o público brasileiro uma coletânea de contos de Robert E. Howard sobre Solomon Kane. Neste audiolivro são também publicadas cartas do arquivo pessoal do autor, incluindo a correspondência enviada para seu pai, a H.P. Lovecraft. Um tocante relato sobre o suicídio de Howard, aliás. Conheça as histórias que inspiraram grandes autores e roteiristas e que serviram de base para o filme Solomon Kane, o Caçador de Demônios. Escuta obrigatória para fãs de fantasia e gênero espada e feitiçaria. Ok, vamos lá novamente, retornando aqui para mim agora.
Vamos lá, gente. Bem, o nosso Solomon Kane, eu tô olhando aqui para minha colinha. Vamos lá. A primeira coisa é que o nosso audiolivro ele tem 9 horas de duração, como vocês devem ter percebido ali quando eu abri a página. Ok, então nós temos todos os contos do Solomon Kane e eu devo confessar que eu achei até que seriam mais contos do que na verdade tem no livro. Eu suspeito que, sei lá, há uma chance de não serem realmente todos os contos. Mas se forem todos os contos mesmo, então o autor ele ele não publicou muita coisa do Solomon, ao contrário do Conan. O Conan tem uma quantidade de coisa escrita deles que é muito grande, é muito grande mesmo. E por um lado é compreensível, já que o Conan ele fez muito mais sucesso do que o Solomon Kane. Conan, para quem não lembra, é aquele bárbaro que ora é rei, ora é corsário, ora é ladrão e volta para ser rei. As histórias do Conan ele não tem uma linearidade, né? É tudo bagunçado. Enfim, voltando para o Solomon Kane. Eu não sei se vocês viram, mas na minha resenha que eu fiz aqui sobre o Conan, eu vou ter que fazer muitas vezes essa correlação entre Conan e o Solomon Kane aqui. Eu disse que o autor ele era racista, ele era machista e o que mais que eu disse? Enfim, eu falei algumas coisas um tanto desagradáveis sobre o autor. Assim, não acusando diretamente ele, mas nas histórias dele, pelo menos no Conan, a gente percebe esse lado do autor. E eu sei que muitos dos fãs defendem o autor dizendo que era simplesmente como é que se diz? Um resquício da sua época, né? Na época que o Robert viveu, era uma época complicada, né? Nos Estados Unidos. Aliás, acho que no mundo inteiro, né, nós tínhamos uma questão de um racismo muito forte. Aliás, dizem que ainda há um racismo muito forte nos Estados Unidos. Quem vive lá vai saber certamente dizer melhor do que eu. Seja como for, nós temos isso no Solomon Kane, nós temos, mas nós temos menos. É bem diferente. Na verdade, eu mudei um pouco o meu ponto de vista sobre o autor depois que eu ouvi o Solomon Kane. Eu estou colocando os bois na frente, estou colocando a carroça na frente dos bois, né? Porque tinha planejado falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas já que a gente começou, vamos lá. O que acontece é que nas histórias do Solomon Kane, em dado momento ele faz uma amizade com um negro que é um feiticeiro. Ou seja, o Solomon Kane, ele é um puritano cristão e ele faz um pacto de sangue. Não sei se é um pacto de sangue em si, mas eles se tornam irmãos de sangue. É uma loucura dessa. Com um feiticeiro, um Juju, se eu não me engano. E ok, ele faz isso nessa história em específico. E nas histórias seguintes, vira e mexe, o Solomon recorre a esse feiticeiro para ajudar ele a resolver algum caso que está fora do controle, está fora da força do Solomon. Então, de momentos em momentos, nós vemos então que o autor ele não tinha esse racismo, pelo menos que eu imaginava, tão impregnado dele. Porque ele várias vezes ele usa esse personagem como a força motriz que leva a história para frente. Em algumas histórias é esse personagem que resolve a coisa, enquanto o Solomon meio que fica mais como ajudante do que o próprio personagem principal. Entretanto, algumas coisas ainda continuam acontecendo desse traço que eu chamei de racismo nesse outro vídeo que eu falei lá do Conan. Por exemplo, a grande maioria dos antagonistas são negros. Na primeira história não, mas na grande maioria eles são sim negros. E a grande maioria das histórias acontece no continente africano. E é sempre aquela coisa né,
da cultura africana demonizada e tal. Enfim, ele tinha que criar alguma coisa, né? Ele tomou como base essas religiões fictícias pagãs. O próprio Robert, até onde eu saiba, ele era ateu. Então, para ele tanto faz, né? Se ele está falando mal do cristianismo ou do paganismo, né? Paganismo. É, mas certamente ele preferia falar mal das religiões não. Na verdade, não é que ele falasse mal, né? Mas ele utilizava essas religiões fictícias não cristãs, porque certamente se ele utilizasse um personagem puramente cristão e usasse o nome de Deus para fazer algo ruim, isso iria pegar mal. Aliás, essa é uma curiosidade. O próprio Solomon Kane, ele se diz um puritano, ou seja, um homem de Deus e tal. E em diversos momentos, pelo menos eu senti que ele utilizava isso simplesmente como, como uma desculpa para matar, né, para empregar sua violência em um, enfim, né, contra um inimigo. Já pulando, voltando ao que deveria ser, então nós temos na história vários contos, ok? E nesses contos, em todo conto, o Solomon está em um lugar diferente, porque o Solomon ele está em uma busca meio que desenfreada para resolver, não, na verdade assim, para trazer justiça aos injustiçados do mundo. Então, no início nós vemos uma história um pouco mais clássica, né, em que uma menina ela sofre um abuso e, se eu não me engano, ela morre por causa disso. E ele quer vingar essa menina e ele corre, ele vai atrás daquele malfeitor que fez aquilo com a pobre menina até que ele finalmente o enfrenta e o persegue e tal, até conseguir matar ele. Em uma outra história, nós temos novamente uma menina que foi sequestrada e ele vai atrás dele e ele anda meio mundo atrás disso. Ele sai da Europa, vai para a África e lá ele vê que a menina passou por um bocado de malbocados e novamente ele sai matando geral até, assim, também não é uma máquina mortífera. Ele utiliza da sua astúcia mas sim, ele é bem forte, ele é bem ágil, ele tem uma habilidade com a esgrima que é fora do comum. Ele utiliza assim é um florete? Eu não tô bem lembrado agora. É uma espécie de uma espada, mas não é essa espada medieval que a gente está acostumado a ver nos filmes. É uma espada, eu acredito que seja um florete. E ele usa também uma pistola. Então aqui é uma das primeiras histórias que eu vejo do Robert em que o personagem utiliza também armas de fogo. Mas é uma pistola mais rudimentar, sabe? Daquelas pistolas da era do início da era do armamentício, sabem que as primeiras pistolas mais rústicas foram sendo produzidas, sabe? Tipo aquelas bate-bucha, né? Você dá um tiro e tem que colocar a pólvora e depois a bala e socar para poder ela estar armada de novo. É mais ou menos isso. Mas enfim, então nós temos o Solomon e ele sai de um canto para o outro sempre, meio que como se fosse um andarilho, né? Esse andarilho que é um puritano e sim, ele passa muito tempo na África e enfim, ele vai resolvendo esses problemas. Ele topa com os problemas, quando topa com esse problema, ele tenta resolvê-lo, mesmo que seja por meio da força. Ele não é muito realmente de dialogar, mas talvez seja essa justamente a graça da coisa. Enfim, então Solomon Kane, ele tem um nível de profundidade, pelo menos do meu ponto de vista, um pouco maior do que o Conan. O Conan ele é mais animalesco, né? O Conan é um negócio de musculoso, é um negócio que só de ver as mulheres já sai arrancando a roupa e pulando em cima do homem, querendo dar pra ele e tal. O Solomon não. O Solomon é um personagem sóbrio, um negócio mais careta, um negócio mais rústico mesmo. Ele tá mais impregnado na sujeira.
ele não é um sex symbol. As mulheres não caem a seus pés. Ele não causa aquela. Ele não tem aquela aura de beleza e tal. Não. Ele é um puritano, né? Sim, já que chegamos aqui falando das mulheres, novamente no Conan nós tínhamos quase toda a história. No Conan também nós temos esses vários contozinhos, né? Em quase cada conto era difícil ter um conto para que não tivesse uma mulher seminua ou completamente nua caída aos pés do Conan. Era muito difícil ter uma história dessa sem que até a mulher eita, via o Conan e já saía rasgando a roupa e ia pra cima do homem. Mas já no nosso Solomon Kane, isso não ia combinar muito bem. Mas como é uma história do Robert E. Howard, é claro que tem que ter uma mulher nua aqui, acolá. E não é uma grande quantidade como tem realmente no Conan, mas tem também algumas histórias em que aparecem algumas mulheres nuas, sejam elas porque elas foram ou violentadas, né, sofreram não assim, não é porque sofreram algum tipo de violência e acabaram sem roupa, ou seja nos personagens antagônicos que utilizam poucas roupas quando são do sexo feminino. Eu lembro de uma história que tinha uma rainha em um templo, assim, numa cidade meio que perdida, e assim que ele vê essa rainha, ele está num local escondido, consegue ver ela, aí ela está como? Está completamente nua, né? Enfim. Sim, esse templo fica em um local lá dentro da África, lá nos confins, e ninguém sabe direito onde é uma cidade meio que perdida, em que, aliás, era nessa história que ele tem que resgatar a menina europeia que foi sequestrada há anos atrás. Mas é isso, então nós temos sim algumas mulheres nuas no Solomon Kane, mas nós não temos mais tanto assim quanto é no Conan. Eu acredito que certamente o autor gostava de colocar esse tipo de cena. E se nós puxarmos um pouco pela memória, assim, aqueles que têm mais ou menos a minha idade, né? Os seus 30 anos ou um pouco mais, os filmes de antigamente tinha muito disso mesmo. Era raro ter um filme, principalmente os filmes de ação ou mesmo de romance, em que nós não víamos nudez com certa facilidade. Se o próprio Conan, aliás, tem nudez, o filme eu estou falando agora, no filme nós temos nudez, mas não é só no Conan, tem todos aqueles filmes, todos não, mas a grande maioria dos filmes dos anos 80, alguns dos anos 90 também, tem esse negócio dessa sexualização da mulher. E as mulheres fortes, elas eram sexualizadas? Eram sim, mas nem todas, né? Mas tinha assim todo esse boom da sexualidade feminina sendo usada como produto, né, na indústria cinematográfica. E obviamente que nos livros nós também iríamos ter algo parecido, principalmente nesses livros que eram mais pulps, né? Eu não sei se eu posso dizer que isso é um defeito, porque mesmo nas nossas histórias clássicas sempre tem nos romances, né, algum momentozinho em que há cenas mais calientes. Eu lembro, por exemplo, que eu li um livro do Graciliano Ramos, não, do Ariano Suassuna, em que há uma cena específica dessa, né, dessa safadezazinha comum nos livros de romance. Não, assim, não posso dizer que é comum porque eu não li tantos livros assim, mas não é incomum nós encontrarmos esse tipo de cena em livros de romance mesmo, até porque, né, se é um romance, natural que haja a coito no processo. Deixa me ver o que é que falta falar. Sim, se você que esteja me assistindo nesse momento, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat. Só um minutinho, gente. Deixa eu olhar aqui.
Ok, vamos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o Solomon Kane, Caçador de Demônios. O Solomon Kane, depois do grande sucesso que teve o Conan, né? Ele ficou assim meio que engatilhado que ia ser feito um filme, mas quando foi sendo jogado para frente, para aqui, para colar, e nunca se decidia quando é que então iria ser feito esse filme. Até que em um momento foi engatilhado ser feito um novo filme do Conan. Nós temos aqueles 3 primeiros filmes do Conan, que foram o que deixou o Arnold Schwarzenegger famoso, e pensou-se em fazer um filme recente, um remake desses filmes, e esse filme foi feito. Então, aproveitou-se nessa onda também e engatilhar ali o filme do Solomon também. E aí o que é que acontece? Bem, o filme do Solomon é certamente bem melhor do que o filme do Conan. Eu vi o filme do Conan e achei uma tremenda de uma porcaria. Eu achei muito, mas muito ruim mesmo. Já o filme do Solomon Kane, ele não é de todo mal. Ele tem até uns efeitos especiais que para a época eram bons. O problema do Solomon é que ele foi um fracasso de bilheteria. O que se pensava do Solomon é que ia ser feita uma trilogia. Mas o primeiro filme, né, o primeiro foi lá e matou essa trilogia porque ele não deu resultado financeiro para o estúdio. E por que isso acontece? A maioria das pessoas que foram ver esse filme eram justamente os fãs de Solomon Kane, né? E a história que foi utilizada no filme não aparece em nenhum momento em nenhuma das histórias que foram produzidas pelo autor mesmo. Ou seja, eles criaram toda uma história original, tiraram do zero para fazer o filme. E sinceramente, essa não foi uma boa decisão. Não chegou nem perto de ser uma boa decisão. Porque o que acontece? A origem misteriosa do Solomon é um charme para a coisa. Você não quer saber exatamente de onde foi que ele veio. Você só quer saber que ele existe e que ele está por aí pelo mundo matando os monstros que ele vai topando. E nas histórias do Solomon nós temos isso também, né? Existe muita magia, muitos monstros místicos. E vira e mexe ele topa com algum deles. Mas, enfim, nós não queríamos, nós não, assim, os fãs não queriam saber de onde é que ele vinha. Eles queriam ver uma daquelas histórias tão boas que eles adoravam ser traduzida para o cinema. E sinceramente tinham muitas histórias muito, mas muito melhores do que a história que foi produzida para o cinema. Novamente, a história que foi feita para o cinema ela não é ruim. Ela até tem um arzinho ok, né? Mas esse negócio de você dar a origem do personagem, isso não ficou legal. E a história em si, ela também não é forte. Como disse, ela é só ok. Tinham outras histórias produzidas pelo autor mesmo que teriam ficado muito melhores na telona. Seja como for, a má recepção dos fãs levou a um fracasso na bilheteria. E mesmo o filme não sendo ruim, não teve as continuações que poderiam ter trazido as histórias sim aí produzidas pelo Robert E. Howard para o cinema. Então ficou por isso mesmo. E o ruim é porque o ator que interpreta o Solomon no cinema, ele é bom, ele é muito bom. E ele encarnou perfeitamente o papel do nosso puritano, maluco, assassino que quer levar justiça a todo o mundo. E, bem, eu não sei se eu gostei exatamente do motivo pelo qual ele virou esse tal puritano que a gente vê no filme. E, seja como for, você vai ter que ver o filme para tirar suas próprias conclusões, caso você ainda não tenha visto, se o filme é bom ou não. Há uma grande chance de você nem conhecer o Solomon Kane, porque aqui no Brasil ele não é tão conhecido assim.
Pelo menos não tão quanto o Conan. O Conan eu sempre conheci desde a infância, mas o Solomon eu, pelo menos, só vim conhecer há pouco tempo quando eu me deparei com esse livro na própria plataforma da YouBook. Pois é, deixa eu ver aqui. Olhar aqui para minha colinha, que eu já estou começando a me perder. E, gente, eu acho que era só isso que eu tinha programado para falar hoje. Deixa eu ver aqui. Não, é só isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui no... Então, se vocês quiserem... Lembrando, se vocês quiserem ver ou ouvir o audiobook, ele está disponível na plataforma da YouBook. Tem 9 horas. Dá para ouvir tranquilo, né? Se você ouvir 2 horas por dia, 2 horas é bastante tempo, né? Mas se você ouvir 1 hora por dia, 9 dias você matou. Se você ouvir 1 hora e pouquinho, uma semana você mata esse livro. Você pode também pegar, por exemplo, e ouvir um capítulo ou 2 por dia. Vai levar um pouco de mais tempo, claro. Mas não é difícil de você ouvir. O narrador é bom também. Ele é muito bom. E deixa eu ver quantos capítulos aqui tem. Ah, não, ele não mostra os capítulos pequenos. Mas eu tô olhando aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí, só um minutinho. Aqui, ó. Aqui nós temos... É bom que vocês já vinham sabendo. Por exemplo, aqui nós temos uma introdução. E essa introdução é uma introdução... Não é do autor, é do pessoal que é fã, né? Já falando sobre o Solomon Kane. Logo depois nós começamos os contos. Então, cada um desses contos, por exemplo, esse conto aqui, Sombras Vermelhas, tem a duração de 1h15. O problema aqui que eu vejo, na verdade, é que isso aqui não é um único capítulo inteiro. São vários capítulos que tem dentro desses Sombras Vermelhas. Então, aqui o que deveria ter sido feito, no meu entender, é ter subdividido Sombras Vermelhas nos seus capítulos miudinhos de 10, 15 minutos que tem cada um deles. Mas não, eles pegaram todos esses capítulos, não sei porquê, e reuniram em um único capítulo aqui, que é o nome do conto. Tá bom, eu entendo porque isso fica mais fácil de organizar. Então cada um desses aqui é um conto separado, né? E nós temos esse aqui que é praticamente um livro dentro do livro. Tá certo, aí quando a gente passa para o Caveiras nas Estrelas, nós já temos uma história de 26 minutos. Se eu não me engano, essa história aqui ela não tem capítulos, ela é a história inteira de uma única vez. Aí, de novo, aí a gente passa aqui para o terceiro capítulo, que seria o Chacoalhar dos Ossos, que só tem 17 minutos. Aí é a mesma coisa. Eu acho que ela só tem um único capítulo de uma vez só. Mas quando a gente passa para a Lua das Caveiras, esse já é um capítulo que tem 2 horas e 8 minutos. Por quê? Porque é como se fosse um livro dentro do livro. Aqui nesse capítulo, nós vamos ter vários capítulos pequenos nesse padrão, né? 10, 15 minutos, 10, 15 minutos, alguns 20 minutos e assim vai, até completar essas 2 horas. Quando você está ouvindo, nem sempre você consegue ouvir um capítulo desse inteiro, né? Então você tem que ficar dando pausa e tá ok que a plataforma ela registra onde você parou. Mas se você não tiver internet no momento, e se você por algum motivo você se perder no meio dessas 2 horas, vai ser um transtorno você achar o local em que você parou. Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Eu estava ouvindo um desses capítulos e por algum motivo deu um bug no meu aplicativo e ele, quando começou a tocar de novo, né, quando eu abri de novo o aplicativo, ele tinha fechado, eu abri de novo e ele começou do início, lá do início mesmo, né, um capítulo de 2 horas, por exemplo, eu não lembro se foi esse, mas era um capítulo grande. E para eu achar o ponto que eu estava novamente, não foi exatamente
uma tarefa muito simples. Enfim, mas isso aqui é uma característica deste audiobook. Fiquem cientes disso. Os outros audiobooks são normais. Ok. Retornando aqui para mim. Aliás, faltou mostrar para vocês, não foi? O que eu tava falando. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez. Agora sim mostrando. É isso aqui que eu tava falando, ó. Nós temos aqui o capítulo de introdução, nós temos aqui o capítulo de Sombras Vermelhas de 1h15, aí um capítulo com 26, um capítulo com 17, aí o capítulo que eu falei que tem 2 horas e 8 minutos. É disso que eu estava falando, certo? Voltando aqui. Bem, gente, quanto tempo a gente já tá aqui nessa brincadeira? Deixa eu olhar aqui na minha colinha. Na verdade mostra a hora. Nós estamos aqui há mais ou menos meia hora. Bem, para uma primeira vez eu acho que está bom. Não sei como é que tá a internet saindo aí para vocês a transmissão, mas pelo menos aqui no meu monitor, no meu retorno, na verdade, está saindo razoavelmente bem. Bem, gente, então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê em uma próxima live. Tchau!